Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas luxuosas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas luxuosas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação e tornando-se juízes com pensamentos malignos? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Querido Senhor, dá-nos graça, e nessa festa que estamos fazendo para o Senhor, de adoração, dizendo que o Senhor é digno, que o Senhor é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, dizendo que grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, dizendo, Senhor, das maravilhas de experimentar o Teu amor em nós e dividir o amor com outros, Senhor. Que nessa hora, quando vamos meditar na Tua palavra, o Teu Espírito Santo ministre sobre nós. Eu me declaro, Senhor, completamente incompetente de ajudar quem quer que seja aqui, porque a diversidade de realidades é tanta, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para tocar de uma maneira diferente e especial, única na vida de cada um que está aqui. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, toca dessa maneira única, dessa maneira especial na vida dos teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto e aprendemos hoje pela manhã que a gente consegue decidir amar qualquer pessoa se a gente colocar algumas lentes nos óculos da nossa vida. E a primeira lente que a gente precisa colocar para decidir e conseguir amar qualquer pessoa é a lente dos olhos de Jesus. E nós falamos hoje pela manhã como Jesus nos vê. Jesus não nos vê só por aquilo que somos, temos. E Tiago estava dizendo: olha, não adianta você ficar recebendo o rico de um jeito, o pobre do outro. Você só está vendo por fora, você não está vendo a realidade. Você tem que enxergar como eu enxergo. E como é que Jesus enxerga? Ele enxerga à luz das possibilidades da graça, do poder, da força de Deus na vida da pessoa. Jesus olha para a gente enxergando o que Ele pode fazer em nós. Eu estava numa reunião segunda-feira em São Paulo e falando com um Gideão, que tinha acabado de terminar o congresso dos Gideões, se não me engano, em São José do Rio Preto, semana passada, retrasada. Tem vários Gideões aqui, eu não sei exatamente a data, mas vocês sabem. E estava no táxi indo para o aeroporto para vir para Curitiba,
e esse irmão estava me contando de um testemunho que ele ouviu lá no Congresso dos Gideões, que me impressionou muito. Ele disse que foi dado um Novo Testamento daqueles de Gideões, né, para esse senhor que era ajudante de caminhoneiro. E ele então passou por um lugar, viu o pessoal distribuindo o Novo Testamento. Ele pediu para o motorista do caminhão parar o caminhão, disse: moço, me dá um Novo Testamento desse, me dá uma Bíblia dessa. E o Gideão é cheio de regra, né? Está cheio de Gideão aqui, eu vou falar baixinho. E o Gideão é cheio de regra. Por exemplo assim, o Novo Testamento cinza só pode dar na escola, o branco só pode dar no hospital, né? O não sei o que é para o militar, o marrom você dá para quem você quiser. E naquela hora o homem só tinha Novo Testamento cinza, porque ele estava numa escola. E o moço falou: me dá um Novo Testamento aí. Ele falou: olha, moço, esse aqui eu não posso dar, é o cinza. Ele falou: puxa vida, eu queria tanto uma Bíblia, né? E ficou triste, o caminhão começou a sair, e ele então, Gideão parou, pensou assim: sabe uma coisa, eu vou dar essa Bíblia. Saiu correndo atrás do caminhão, bateu na janela quando ele parou no farol e falou: está aqui, toma aqui o seu Novo Testamento, e toma para o motorista também, e deu os dois. E aí foi a história que ele estava me contando. E eles começaram a ler. Por causa desse Novo Testamento, esse senhor veio a ter uma experiência com o Senhor Jesus. Ele começou a vivenciar essa experiência. Ele ainda não era membro de uma igreja, mas ele estava vivenciando essa experiência, e estava ainda trabalhando no caminhão como ajudante, né? E de repente eles pararam no posto de gasolina, meses depois, e encontraram, tinha um mendigo andando ali, e ele estava cheirando muito mal, mas muito mal, que eles disseram assim: o que está acontecendo? Tem um cheiro horrível aqui, vem lá se tem alguma coisa errada lá atrás no caminhão e tal. E estava lá um mendigo, cheirando muito mal, e estava muito frio, e ele olhou para aquele homem e pensou assim: esse homem aqui, ele está com muito frio, ele está batendo os dentes, E ele ficou impressionado com aquilo. Enquanto ele estava vendo isso, pensando o que ia fazer, chegou um carro com pessoas, com jovens, de uma classe mais social maior, e eles viram aquele homem estava cheirando mal, encostaram o carro perto dele, aquele cheiro ruim. Eles não tiveram dúvida, pegaram aquela mangueira de esguichar nos caminhões para lavar o vidro, e começaram a molhar aquele homem inteiro. E quando ele viu aquilo, o homem estava batendo os dentes, ele vai morrer de frio. Aí ele foi lá e: sai daqui, moço, para com isso, não faz isso com o homem. E aí o motorista de caminhão também, ele disse: o que a gente pode fazer com ele? A gente não pode fazer nada. E não, vamos comprar um café bem quente. Compraram um café bem quente, e aquele homem foi lá, e ele disse: toma cuidado, está quente. Mas ele estava com tanto frio que ele virou o café quente todo de uma vez. Deram alguma comida, mas seguiram viagem. Mas antes de sair, ele pegou o Novo Testamento e falou: olha, o que tem mudado a minha vida é esse livrinho. Lê você também. E foi embora. A gente nunca vai perceber o que Deus está vendo nas pessoas. Se você estivesse lá, você ia ver um mendigo mal cheiroso e a maldade humana acontecendo. Passam-se os anos, ele agora é um empresário, ele é um Gideão, e ele entra numa igreja, e quando ele entra numa igreja, numa viagem, tem uma pessoa que fica encarando ele o tempo todo. Ele fala: mas que esse cara está me encarando o tempo todo, que negócio é esse? E quando termina o culto, chega aquele homem, um dos pastores daquela igreja, e diz assim: você é fulano de tal, você é fulano de tal. Ele falou: eu sou fulano de tal. Como é que você sabe? Você não lembra de mim? Ele falou: não, eu nunca vi o senhor, eu estou passando pela cidade aqui pela primeira vez, eu não conheço. Eu conhece sim. Você não é fulano de tal? Eu sou fulano de tal. Porque ele tinha colocado o nome dele na capa do livrinho. Esse livro pertence a fulano de tal. Você lembra daquele mendigo mal cheiroso no posto de gasolina? Assim? Esse sou eu. E por causa dessa palavra, eu me tornei pastor dessa igreja.
A gente pode decidir amar, queridos, se a gente olhar as pessoas na perspectiva do que Deus vê e não daquilo que a gente está vendo. E é por isso que Tiago vai dizer, não faça acepção de pessoas, porque eu estou vendo coisas diferentes daquelas que você pode enxergar. Mas nessa noite eu queria falar sobre duas coisinhas aqui que são recursos que Deus nos dá para a gente trocar a lente, para decidir amar. O primeiro deles é a gente ter os olhos de Jesus e olhar as pessoas na perspectiva daquilo que Deus pode fazer. Mas o segundo é a gente mudar o critério de juízo que eu estou utilizando para julgar a vida e as pessoas. Toda vez que eu faço um juízo de valor, eu uso um critério, tá? Se eu disser, fulano é maior, a gente viu lá no batismo, né? Estava interessante, viu, pastor Gerson? Estava todo mundo olhando assim, como é que o Gerson vai batizar lá, né? Porque tinha um dos candidatos, né, um dos irmãos, que era um pouquinho mais alto do que o senhor, né? E que se ele quase não ajoelhasse, o senhor caía com ele. Né? Então qual é o critério que eu posso dizer, olha, esse aqui é maior e aquele é menor? Bom, eu vou usar o critério provavelmente da medida nesse caso, mas eu posso usar o maior ou menor num sentido hierárquico. Então eu vou dizer, não, ele é maior porque esse aqui é capitão, esse aqui é sargento. Então eu sempre tenho que usar um critério, e conforme o critério que eu uso, eu faço o juízo do valor das coisas na minha vida. E a Bíblia vai dizer para a gente que agora eu tenho que olhar para as pessoas e adotar um novo critério para fazer juízo de valor. Qual é o critério? Esse critério está nos versículos de 5 a 7. Ele diz que se eu não adotar esse critério do Senhor Jesus para olhar para as pessoas, o meu juízo não somente vai ser errado, mas o meu juízo vai ser, presta atenção, maligno. Olha só o que a Bíblia diz. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. E ele vai dizer depois, olha, esse critério é um critério maligno. O que Tiago estava tentando dizer é que eu preciso mudar o critério. E qual é o critério? Qual é o critério, então, de Jesus? Então, o critério não é rico nem pobre, inteligente ou não inteligente, cheiroso ou não cheiroso. O critério de Jesus é graça. O critério de Deus é graça. O critério de Deus é favor que eu não mereço, e isso quer dizer graça. Ele não está procurando as pessoas mais capacitadas, treinadas, preparadas, importantes, merecedoras para oferecer o reino dele a essas pessoas. Não, ele está procurando os filhos perdidos, desgarrados, que sabem que nada têm, nada merecem, mas que por fé recebem um presente do amor, que é graça salvadora e transformadora de Deus. O critério de Deus é graça. É por isso que um grande número de pequeninos deste mundo têm sido abençoados pelo critério de Deus, que é graça, e têm se tornado instrumentos de espanto e glória do Senhor nessa terra, porque para eles é tão simples entender graça, porque é um favor que eu não mereço. E é justamente a falta do entendimento e da aceitação deste critério que tem impedido que muitos poderosos desta terra não alcancem a salvação eterna. Não porque eles sejam ricos ou poderosos, mas porque eles não entendem que precisam de graça. Por quê? Porque para poder receber graça,
eu preciso entender que eu sou necessitado. Eu sou necessitado. Para poder receber graça, eu tenho que entender que eu sou pecador, que eu tenho defeitos, que eu, sem Deus na minha vida, estou perdido. E que tudo aquilo que eu possuo, poder, opulência, inteligência, título, na verdade, não representa absolutamente nada diante da grandeza de Deus e da eternidade. Tudo isso vai passar. Vou falar assim, você já recebeu uma medalha? Quem já recebeu aqui uma medalha? Depois que você recebe a medalha, o que você faz com ela? Onde é que está a medalha que você recebeu? Guardada onde? Numa caixa. Em que lugar está essa caixa? Em qualquer lugar, né? A gente fica com vergonha de jogar fora. Fala a verdade, a gente fica na minha medalha e tal, mas passou, a medalha vale naquela hora. Fala a verdade, não é verdade? Não é isso mesmo? Passa. Queridos, nós não somos o título que a gente tem, nem a medalha que a gente vestiu, porque o tempo vai passar e a medalha vai ficar na história e acabou. Nós somos pessoas que necessitam da graça de Deus. E a medalha só às vezes esconde o que está dentro do nosso coração. A gente põe no peito e se acha, mas na verdade lá dentro está tudo quebrado, tudo arrebentado, e a gente precisa de um milagre de Deus na nossa vida. E é por isso que às vezes o pequenino desse mundo está tão prático, tão aberto, porque ele diz: eu preciso de graça. Como é que eu posso amar as pessoas? Quando eu uso o critério da graça, e eu entendo que Deus pode me amar, porque eu sou o que sou, ruinzinho do jeito que sou, que só você e eu sabemos. Não, eu não sei, só você e Deus. Eu nem sei, Ele só sei da minha vida, né? E Deus ainda consegue me amar, é porque Ele está me olhando com graça. E aí Ele diz para mim: sabe como é que você deve olhar para as pessoas que estão ao seu redor? Com o mesmo critério que eu olho para você, com graça. Sabe, as pessoas que se acham muito importantes, muito grandes, muito especiais, até quando tem o espírito de pobreza, porque às vezes a gente se acha grande demais com o espírito de pobreza. Sabe como é que é esse negócio? Eu sou tão pequenininho, mas tão pequenininho, que eu acho que todo mundo está sempre pisando em mim. Tá? E eu não tenho valor, eu não me vejo com valor. Eu chamo isso de espírito de pobreza, de doença na alma, tá? E às vezes eu não entendo que eu tenho que olhar até para aquele que parece arrogante aos meus olhos, com o mesmo critério que Deus olha para mim. Como é que Deus está olhando para mim? Graça. Agora, tem uns que não conseguem olhar porque tem um espírito de arrogância. Está sempre olhando de nariz empinado. Querido, se Deus não olhar com graça para você, você está perdido. E sabe o que Ele quer? Que você olhe com graça para as pessoas. Quando a gente começa a entender a graça, que é o favor que eu não mereço, o meu olhar muda para com as pessoas. Eu consigo não apenas ver o potencial de Deus naquela vida, mas eu consigo fazer o que Jesus ensinou, que é andar a segunda milha. Nós ouvimos um testemunho aqui, e uma das coisas mais impressionantes desse testemunho é que não é um testemunho de uma história acabada. O menino foi liberto, ele foi internado, ele saiu, ele não usa mais. Não foi isso que a gente ouviu? Não. A gente ouviu assim: já foi internado várias vezes e está internado de novo. E muita gente me disse que eu tinha que desistir, porque nem é meu filho de fato. Mas, queridos, quando a gente tem o critério da graça, a gente age como Deus, a gente não desiste. Está entendendo? A gente não desiste. Porque a gente não apenas vê o potencial de Deus, mas a gente sabe que amar é oferecer algo que ninguém merece.
a gente vai e entrega. E é por isso que Jesus disse: olha, se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2. Se bater de um lado, você oferece o outro lado. Ah, mas quando eu leio esse negócio, meu sangue italiano ferve, Senhor, não permita que batam na minha cara de um lado, porque eu vou ter que exercitar, Senhor. É verdade, não estou brincando. Eu acho que também acontece com você isso. Mas quantas vezes eu ofendi o meu Deus? Quantas vezes eu fui ingrato ao meu Deus? Quantas vezes eu pequei diante do meu Deus? E quantas vezes a graça de Deus não desistiu de mim? E é por isso que eu estou aqui. É essa graça que Ele quer que você tenha dentro da sua casa. É essa graça que Deus quer que você tenha quando você olha as pessoas. Ah, mas é complicado mesmo. Ah, esse cara é isso tudo. Mas Deus ama e vai derramar graça, e continua derramando graça. Assim como você é complicado também em outras áreas. A gente não gosta de ver nas áreas que a gente é complicado, não é verdade? Agora, para a gente ver a área que os outros é complicado, é na hora. Não precisa nem pensar, vem assim, ó, não é verdade? Agora, quando a gente olha para a complicação da gente, a gente tem todas as respostas. Mas também, você viu o que aconteceu? Também, olha só, isso, aquilo. Queridos, se não fosse a graça de Deus, eu e você estaríamos perdidos. E se a gente decide amar pessoas, a gente vai ter que usar o critério da graça. Favor que eu não mereço. Você tem que amar alguém? Tem alguém que é o espinho na tua carne? A pedra no teu sapato? Eu me lembro uma vez que eu estava estudando com o Dr. Chet, estava no seminário ainda, e nós estávamos numa mesa estudando o texto em grego, ele falando sobre amor e perdão, e eu fiquei pensando assim, esse negócio é complicado, e virei para ele: Dr. Chet, e quando tem aquela pessoa que fica, sabe, aquela pessoa que fica assim, o que eu faço? E aquele jeito manso do Dr. Chet disse assim: Deus colocou essa pessoa na sua vida para você aprender a amar. Eu falei: misericórdia. Então eu aprendi uma lição: se você não aprende a amar por bem, vai aprender por mal. Então, se você não está conseguindo 1 e não está aprendendo, Ele vai colocar 10 na tua vida para você aprender a amar. Então aprende logo. Precisa da glória de Deus, senão você está perdido. Então aprende quando está com 1 só, viu? Senão vem 10. Queridos, essa é uma decisão da nossa vida. Eu vou usar um critério diferente, o mesmo critério que Deus usa comigo. Eu vou olhar as pessoas com graça. Senhor, eu vou andar mais 1 milha e outra, não vou desistir, porque o Senhor tem um plano e o Senhor vai fazer coisas que eu não imagino. E Deus faz, queridos, Deus faz. Tem alguém aqui que ficou alguns anos afastado da igreja? Levanta a mão aqui. Olha quanta gente. Se fosse alguns anos atrás, você talvez fosse um nó cego, vamos falar a verdade, não é? Sabe o que é essa expressão, nó cego? Gente complicada, dando trombada. Mas se você voltou, é porque a graça de Deus venceu na tua vida. Não é verdade isso? Então olha com graça para a vida das pessoas. Nós caímos, nós erramos, nós falhamos. Quantas vezes, como pastor, eu já tive que pedir perdão para os meus colegas. Às vezes lá eu falo uma coisa que não devo, no sentido de ser áspero, ríspido. Depois eu tenho que pegar o telefone e mandar uma mensagenzinha de texto, né, Paulinho? Me perdoa, tal, olha, realmente, coitado do Paulinho, ele é mansinho assim, de repente, depois vem assim, meu Deus, o que eu falei? Daí eu mando uma mensaginha de texto. Graças a Deus que Ele olha com graça para mim, viu? Obrigado, viu, Paulinho? É verdade, porque às vezes a gente está aqui nessa dinâmica, não está funcionando isso, tal, aquela coisa, tal, não é? E o Senhor diz: escuta, ele é teu irmão, você vai prestar conta para mim. Ih, Senhor, não, peraí, deixa eu resolver com ele logo, porque Ele quer que eu use de graça. Se eu não colocar graça, eu não vou conseguir amar. E se Ele não tiver graça para comigo, Ele não vai conseguir me perdoar.
Isso vale para minha casa, para minha família, vale para tudo, queridos. A gente não consegue caminhar nessa vida amando pessoas se a gente não colocar o óculos da graça. Terceira coisa que eu quero deixar com você nessa noite: se você quer amar alguém, se quer decidir amar alguém, então você precisa colocar uma outra lente. A primeira lente, lembra, é enxergar as pessoas na potencialidade daquilo que Deus vê, não aquilo que você está vendo agora, o que Deus vê que essa pessoa pode ser. A segunda é a lente da graça, favor imerecido. Eu não quero saber, tem uma segunda chance, tem uma terceira, porque Deus faz isso comigo. Terceira lente que você tem que colocar se você decide amar é praticar a lei ou as leis de Jesus. Versículos de 8 a 12 dizem assim: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, a terceira lente é para a gente perceber as pessoas à maneira de Deus, é aplicar a lei ou as leis de Jesus. E esse texto fala de duas partes da lei. A primeira parte da lei, que é descrita no verso 8, é obedecerem à lei real encontrada na Escritura. A primeira é aquilo que Jesus, ou que Tiago está falando, descrevendo como lei real. E a segunda é a lei da liberdade. Duas leis, a lei real e a lei da liberdade. Quanto à lei real, ele define a lei real descrita nas Escrituras da seguinte maneira: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Uau! O que significa isso? A mesma indulgência que você espera para você, a mesma compreensão que você espera para você, o mesmo carinho que você espera para você, a mesma atitude que você espera para com você, retribua, dê aos outros. Da mesma maneira como você se ama, como você cuida de você mesmo, cuide dos outros. Se você decide amar, então você vai decidir praticar pequenos gestos e grandes gestos que representam aquilo que você imagina que seria bom para a tua vida e que você divide com o outro. Então é tremendo, porque Deus vai começando a ministrar na nossa vida coisas diferentes. Na área financeira, por exemplo, Deus talvez te comece a ensinar você a colocar Ele em primeiro lugar com os dízimos e as ofertas, mas não vai parar aí não, porque o Senhor vai te ensinar a amar pessoas. E além do dízimo e da oferta, você vai às vezes investir na vida de pessoas. Não é sempre que eu posso fazer, mas algumas vezes Deus me permitiu ajudar financeiramente algumas pessoas que não tinham dinheiro para pagar os seus estudos. Sabe por quê? Porque algumas vezes eu só pude estudar porque Deus levantou alguém que pagou os meus estudos. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, se aquela pessoa não tivesse se levantado e me ajudado, eu não estaria aqui hoje. Então às vezes eu passo por um menino que estou vendo a história dele, e às vezes eu posso, às vezes eu não posso, não é sempre. Eu vou dizer, não, eu vou te ajudar por X tempo. E faço isso com maior alegria. Nunca ninguém ficou sabendo, estou falando isso aqui, não entendo errado, tá?
Dizendo assim, por quê? Porque amar o próximo é a gente agir com aquela pessoa da mesma maneira como a gente espera que as pessoas ajam conosco. E em momentos muito críticos na minha vida, Deus levantou pessoas que investiram na minha vida. Mas não foi só na questão de estudo, foi na questão às vezes do coração quebrado, machucado, vivendo uma luta tão grande, e na verdade naquela hora eu não precisava de dinheiro, eu precisava de um ombro, eu precisava de alguém que estivesse do meu lado. E olha, eu devo ter dado muito trabalho, porque o problema demorou para resolver, especialmente na minha adolescência, quando os pais se separaram, minha mente ficou uma confusão, eu não entendia nada. Eu dou graças a Deus por algumas famílias que abriam a porta da sua casa, e ali era o meu refúgio. E já que eu não podia falar com meu pai, não podia falar com a minha mãe, eu ia chorar com eles. E eles me ouviam, e eles oravam comigo, eles me abraçavam. Naquele tempo, aquela família não tinha nem dinheiro para comprar pão, mas eles dividiam o pão comigo para tomar um cafezinho, só para me ouvir. E naquele tempo eu nem percebia isso, porque quando a gente está com o coração ferido, a gente não consegue enxergar a dor do outro, a gente só enxerga a nossa. Às vezes você está passando por uma grande luta também, e Deus coloca alguém que está vivendo uma luta maior. E querido, você vai aprender a dividir o que você tem. Às vezes a única coisa que você tem é o seu ouvido ou o seu ombro. Divida, porque você decidiu amar. Está entendendo o que eu estou falando? Da mesma maneira que um dia você foi amado. Você já caiu, já falhou, e de repente chega alguém e diz, não, vem cá, vamos levantar, segura aqui na minha mão, vou te ajudar. E não estou falando de dinheiro, estou falando de alguém que segura na mão da gente, que diz, eu acredito em você, vamos junto. Querido, agora é a tua vez, porque decidir amar é olhar as pessoas com a lei do amor. E a lei do amor funciona assim, olha, o que eu gostaria que Deus fizesse na minha vida, e o que Ele tem feito por mim, eu tenho que de alguma maneira demonstrar na vida das pessoas que estão ao meu redor. Pode parecer uma loucura para você, mas começa a viver isso. Começa a viver isso. A tua vida passa a ter significado, e a tua vida faz diferença na vida das outras pessoas. Uma das cenas mais impressionantes do Novo Testamento é a ressurreição de Dorcas. Está lá no livro de Atos. E quando o apóstolo Pedro chega lá, não é? Está todo mundo chorando por causa de Dorcas, lembra? Por quê? Porque aquela mulher era boa. As pessoas iam mostrar as roupas que ela fazia, ia dizer, olha, essa mulher boa morreu, que falta que ela vai fazer? E queridos, foi a bondade daquela mulher espalhada naquela comunidade que moveu o coração do apóstolo Pedro para ir naquele enterro. E foi essa bondade que Deus retribuiu com mais amor ainda, ressuscitando aquela mulher dentre os mortos. É assim que funciona. Não é que a nossa salvação vem pelas nossas obras, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente gera uma cadeia de bem num mundo que está ruim, quando a gente decide amar, quando a gente decide perdoar, quando a gente decide investir na vida do outro. Às vezes a gente vai ser mal entendido, às vezes alguns vão querer explorar a gente. Alguns dizem assim para mim, pastor, o senhor é muito bonzinho assim, os caras estão explorando você. Eu estou pouco ligando, porque isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Eu vou fazer o que está no meu coração, o que a minha alma move, o resto é problema de Deus, porque talvez essa pessoa que estava abusando, lá na frente, o Espírito de Deus vai fazer a coisa que eu nem imaginei e vai transformar aquela vida. Esse não é problema meu. O meu problema é seguir a lei do amor e decidir amar. E vou pagar o preço por isso. Não é barato não, é caro. Porque para você amar dessa maneira que Jesus está ensinando para a gente, você vai tirar de você. Eu me lembro que eu estava no seminário,
e um dos professores do seminário começou a falar sobre coisas que tinham valor e importância. E ele disse uma coisa tão tremenda, ele disse assim: olha, se o meu filho precisa de um tênis, e ele disse, o meu filho está precisando de um tênis. Na verdade não era o filho dele, era o neto dele, que ele estava criando o neto dele, porque o filho dele era um dependente químico. A história é muito bonita, porque hoje esse filho que era dependente químico é pastor no interior do Paraná, porque Jesus transformou a vida dele. Mas o filho dele, o neto, vivia com esse pastor, e o neto precisava de um tênis, e tinha furado o sapato desse pastor. Você sabe o que a gente faz quando a gente ama? O que a gente faz? A gente troca o sapato da gente ou troca o do neto? Fala a verdade. Não é verdade isso? Aí, quando ele falou isso, todo mundo olhou para o sapato dele e falou assim: por favor, não olhe para o meu sapato que está furado. Era aquele que ele estava usando. Nunca mais esqueci. Queridos, tem preço para amar. Não é barato amar. Tem uma frase interessante do C.S. Lewis aqui, eu não sei se eu anotei essa frase, está aqui. Diz assim, olha que frase tremenda do C.S. Lewis: amar é, antes de tudo, ficar vulnerável. Se você quer, com certeza, manter seu coração intacto, então não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com distrações, pequenos luxos, evite todos os embaraços, tranque-o na segurança do cofre do seu egoísmo. Mas esse cofre seguro, escuro, inerte, sem ar, seu coração mudará, e ele não se quebrará. Tornar-se-á inquebrável, impenetrável, irredimível. E o único lugar onde você pode ficar absolutamente livre do perigo de amar é o inferno. Que frase! No livro 4 Estações do Amor, de C.S. Lewis. O que Jesus queria ensinar é que não amar, diante de tudo quanto Deus fez por nós, é pecado. E quando vivemos o desamor, pecamos tanto quanto qualquer outro pecado que achemos vil e vergonhoso, porque Deus tem derramado o seu amor sobre nós. Essa lei é a lei do amor, mas a segunda lei é a lei da liberdade. E esta expressão é usada nesta carta como sinônimo do Evangelho. Lei da liberdade, em Tiago, é sinônimo do Evangelho. E é por causa do poder libertador do Evangelho, fazendo diferença e produzindo transformação na nossa vida, que eu posso viver a lei do amor. Eu não consigo viver a lei do amor sozinho. Eu preciso de Jesus no meu coração, senão eu não consigo. O que vai acontecer é que a carne vai falar primeiro. Vai subir o sangue na cabeça. Fala a verdade, não é? Vai dar uma vontade de resolver de outra maneira. E se Jesus não estiver lá entronizado como o Senhor da nossa vida, a gente não consegue andar a segunda milha, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar, a gente não consegue olhar as possibilidades de Deus, a gente não consegue derramar graça. Mas se Jesus está lá entronizado no nosso coração, Ele vai dizer: filho, lembra o que eu já fiz por você? Lembra onde você estava? Lembra como você era? Lembra o que eu estou fazendo agora na tua vida? Então deixa eu mudar os teus olhos, deixa eu mudar os teus lábios, deixa eu mudar as tuas mãos e inverter as prioridades da tua vida. Nessa noite eu queria orar por você. Uma decisão difícil. Decidir amar. Decidir amar aqueles que machucaram você. Uma das coisas mais difíceis é a gente decidir amar quem nos ofendeu, quem nos magoou. Eu vou falar uma palavra muito forte aqui, porque a gente não gosta de falar isso em público,
Mas tem muita gente aqui dentro que sofre com isso. Tem muita gente que foi abusado sexualmente, quando criança, quando adolescente, quando jovem. E por causa desses abusos, e eu vou dizer para você, muitos desses abusos aconteceram com o papai, com o vovô, com o titio, com um primo, com um amigo, um vizinho, ou alguém que a gente leva para casa, que a gente acha a melhor pessoa da face da terra. E aquilo fica no segredo do coração da gente, fazendo mal a vida inteira. E a gente não consegue perdoar, porque a gente foi aviltado. Amar, então, de jeito nenhum. E aí a gente tem que conviver em família, com essas mesmas pessoas. E aí você vai conseguir entender por que muitas coisas em família estão dando errado. Porque existem segredos dentro da casa que ninguém fala. O que a gente faz de conta que não viu. Esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Eu já vi isso muitas vezes. Eu não estou falando de teoria, não. Eu já atendi muita gente assim. Já atendi. Isso é verdade. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus entra na nossa vida, e o amor dele vem e começa a tratar as feridas do nosso coração, a gente consegue perdoar. E a gente consegue amar. E a gente consegue restaurar, não para ser aviltado de novo, que Deus não quer isso. Deus quer que haja limites. Deus quer que haja mudança. Mas para a gente poder viver bem e construir uma vida melhor. Queridos, eu não sei qual é a tua história. Cada um tem a sua, eu tenho as minhas. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você: filho, eu decidi amar você. E foi por isso que Ele desceu do seu céu, se esvaziou da sua glória, caminhou aqui entre nós, encarnado em Jesus Cristo, Senhor. Foi por isso que Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele desceu ao Hades, aquele lugar que a gente chama de inferno, e entre a sua morte e a sua ressurreição, naqueles 3 dias, Ele ficou lá por mim e por você. E quando Ele ressuscitou, trouxe nas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe o que o Evangelho, a lei do Evangelho está dizendo? Deus decidiu amar você. E quando você fez todas as coisas erradas que fazem parte da tua história e da tua vida, que se passassem nesse telão aqui, você ia se esconder debaixo dessas cadeiras, porque só você sabe o que está no teu coração. Deus decidiu derramar graça sobre você. Esse é o Evangelho. Graça, perdão, misericórdia, salvação, uma nova vida. E quando todo mundo olhou para você e disse: isso aqui não presta para nada, Deus olhou com os olhos do potencial que Ele viu, que Ele pode fazer na tua vida. E hoje Ele está dizendo: filho, se você me der o teu coração, eu vou fazer essas coisas todas na tua vida, mas vou te ensinar a viver com outros olhos. Eu vou querer que você aprenda a decidir amar pessoas, a tua família, a tua casa, o teu filho, o vizinho que está do lado, cada pessoa, porque eu vou te ensinar um novo jeito de olhar para a vida. E nessa noite eu queria orar por algumas pessoas. Eu quero orar primeiro por aquelas que precisam que essa decisão do Pai de amar você transforme a tua vida. Porque isso tudo que eu estou falando é aquilo que Deus quer fazer com você, transformar a tua vida. Ele quer salvar você, Ele quer abençoar você, Ele quer transformar você. E tudo isso porque Ele decidiu amar você. E a única pessoa que pode impedir essa decisão de se concretizar em bênção na tua vida é você. Porque você também tem que decidir ser amado pelo Pai.
E nessa noite eu queria orar por você. Será que hoje não é o dia que você tem que dizer: Jesus, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor ouve as orações, mas quem está precisando de uma intervenção do Senhor aqui dentro da minha vida, na minha história, nas minhas lembranças, na minha casa, sou eu. E eu queria orar por você hoje. Há alguém a quem o Espírito Santo de Deus está falando assim e você quer responder? Quando a gente decide ser amado por Deus, a gente tem que dar um passo de fé. E sabe qual é o passo de fé? É a gente entregar o controle da nossa vida para Jesus. Senhor, o Senhor vai precisar mudar os meus olhos. E se o Senhor não colocar a lente, eu não vou conseguir colocar. Senhor, o Senhor vai ter que mudar o meu coração, porque ele está amargo. Se o Senhor não fizer alguma coisa nova aqui, eu não vou conseguir mudar o que está aqui dentro, está doendo demais. Eu preciso da tua intervenção. E aí a gente se apresenta diante de Deus como carente. Lembra que eu falei disso? Aquele que precisa da intervenção do Pai. Por isso eu vou convidar você a deixar o seu lugar para vir aqui, para a gente orar. Eu quero orar por você hoje. Você que está ouvindo a voz do Espírito dizer: quem precisa ser o primeiro a mudar é você. Você quer decidir ser amado por mim e ser trabalhado? Então eu vou pedir para você vir à frente para orar. E sempre eu explico por que eu peço para vir à frente. Não é porque esse lugar é poderoso, porque eu tenho que optar em deixar Deus ser o Senhor da minha vida. E a primeira grande tentação que eu sofro é dizer: não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou orar aqui quietinho no meu canto. Mas a gente não entendeu. Quem manda é Jesus. A gente vai ter que aprender a fazer do jeito dele. E esse é um sinal para você e não para mim, de que você está dizendo: vai ser do teu jeito, Senhor. Porque ninguém gosta de levantar e vir na frente num culto desse. Mas a gente faz porque Deus falou conosco. Se o Espírito Santo está falando com você, vem para cá agora, em nome de Jesus. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de transformação, porque o amor do Senhor vai vir entrar aí dentro. E a gente vai dizer: Senhor, me ajuda a amar, porque eu não consigo desse jeito. Vem com a tua graça. Então vem. Se tiver uma família que está vivendo uma luta muito grande, quem sabe um marido e mulher que estão brigados, quem sabe pai e filho, se você estiver aqui, vem aqui. Se o outro não tiver, não faz mal, vem por ele. Diz: Senhor, eu estou apresentando a minha casa. Eu estou apresentando a minha casa na tua presença. Eu estou apresentando a minha casa. Vem, Senhor, toca lá. Olha para mim, Senhor, olha para mim. Eu estou precisando dessa intervenção do Senhor na minha vida. Olha para mim. Eu vou entregar, Senhor, comando da minha vida nas tuas mãos, para aprender com o Senhor a trocar as lentes. Me ajuda, me ajuda. Se você tem uma marca muito doída no teu coração, que você não consegue lidar com ela, está doendo. Hoje eu gostaria que o óleo da graça de Deus se derramasse sobre essa ferida para você ser curado. Então vem para cá, eu quero orar por você, por essa marca, por essa lembrança, por essa dor que está aí dentro do teu coração, porque Jesus é poderoso para fazer isso. Ele é muito especialmente tremendo para tocar a tua vida. Você está ouvindo a voz do Espírito? A Bíblia diz: não endureça o seu coração, porque quando a gente endurece o nosso coração, a gente revela só o nosso orgulho. Porque quando o coração da gente está mole, Deus pode trabalhar na nossa vida. Então, se você está ouvindo a voz do Espírito, vem para cá, menino, vem para cá, menina, vem para cá, homem, vem para cá, ancião, cabelo branco que nem eu, vem para cá, em nome de Jesus. Hoje é dia de Deus na tua vida, hoje é dia de Deus na tua casa. E sabe, as coisas vão mudar, porque a mudança vai começar em você, e a tua atitude vai arrebentar o coração das pessoas que estão em volta. A Bíblia diz que o nosso amor funciona como brasas colocadas sobre a cabeça das pessoas que nos feriram, porque elas não conseguem entender como a gente pode amar. E é isso que vai acontecer. O Senhor vai mudar, o Senhor vai fazer coisas que eu não consigo explicar,
mas que são obra dele. Nós vamos orar ao Senhor. Se você quer vir, vem agora, porque em seguida a gente vai orar. É agora a hora, vem para cá. Eu quero orar com você. Primeira oração, você vai ter que me ajudar a fazer. O que é que está aí na tua alma? Eu não sei. Conta para Jesus a tua história. Fala para Ele o que está no teu coração, o que está doendo, o que o Espírito Santo falou com você, o que você não consegue lidar. Você tem. Fala para Ele: Jesus, eu fui ministrado no meu coração, aconteceu isso, aconteceu aquilo, está doendo, eu não sei como lidar com isso, mas eu preciso que o Senhor decida amar, e eu quero decidir receber o teu amor. Depois você vai dar um suspiro, que a segunda parte vai ser mais difícil. E você vai dizer: Senhor, eu quero decidir amar. E eu não vou conseguir se o Senhor não mudar os meus olhos, e se o Senhor não derramar graça sobre a minha vida. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu preciso de cura. Me cura, Senhor Jesus. Me cura, Senhor Jesus. Me cura. Agora quero orar por você. Senhor Jesus, essas pessoas que estão aqui, eu não tenho poder para abençoá-las, Senhor. Como eu gostaria de ter esse poder, mas esse poder é só teu, porque tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder pelos séculos dos séculos, diz a tua palavra, e nós dizemos amém. Por isso, Senhor Jesus, eles estão aqui, e estão na tua presença e não na minha, Senhor, porque só o Senhor pode ouvir a oração deles. Mas confiados na tua palavra, Senhor, nós tomamos posse daquilo que o Senhor está nos falando, e pela fé eles estão dizendo: Senhor, vem com o teu Espírito agora, vem com o teu Espírito sobre a minha vida, e começa a tratar o meu coração, as minhas feridas, as minhas dores, porque eu também quero decidir amar, mas eu não consigo, Senhor, eu estou travado. Então agora, em nome de Jesus, Senhor, vem e começa a curar essas vidas, que todo espírito de perturbação, que todo espírito de angústia, que toda seta envenenada que está guardada dentro desses corações, seja agora expulsa em nome de Jesus, e que seja derramado agora o óleo do teu Espírito, e que, Senhor, a alegria do Senhor invada esses corações, e no buraco que parece que vai ficar ali dentro, o Senhor encha da alegria, da graça, da misericórdia, do poder, Senhor, e que eles possam decidir, Senhor, viver pela misericórdia do Senhor sobre eles e deles para com os outros. Põe a tua mão de poder e abençoa, Pai, põe a tua mão de poder e abençoa. Tem lares quebrados aqui, tem marcas doídas, e a gente olha para aquelas cenas, elas voltam toda hora na cabeça, a gente não vai conseguir tirá-las, mas eu quero te pedir que nessa hora a graça do Senhor possa permear essas lembranças, o amor do Senhor possa tratar essas feridas, e o poder do Senhor possa ressuscitar aqueles que estão se sentindo mortos por dentro. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor, com a tua alegria. Ressuscita, Senhor, com o teu poder. E que essas vidas sejam benditas do Senhor. E que essas casas sejam benditas do Senhor. E que a herança, a descendência deles sejam benditos do Senhor. Porque o ciclo da dor está acabando agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, instala o teu reino na vida desse teu povo, e que o reino do Senhor brilhe nessas casas. É aquilo que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido, fica de pé, viu? Guarda no teu coração,
Não vai embora não, guarda bem no teu coração que eu vou falar. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Nada nem ninguém vai roubar aquilo que Ele está derramando de amor sobre a tua vida. Você é precioso de Deus. A sua casa é preciosa de Deus. Você, tudo isso vem de Deus para você. Não é uma igreja, não é um pastor, é de Deus. Quando você entrar na tua casa, Ele vai estar lá com você. Quando você entrar no teu carro, Ele vai estar lá com você. Quando você for para o teu trabalho, Ele vai estar lá com você. Você não vai estar aqui, mas Ele vai estar lá com você, porque você é amado de Deus.